1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1, a santa, poderosa, incorruptível palavra do Senhor diz assim: Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenções de enganá-lo. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humanos, quer de vocês, quer de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição, dedicamos a dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não ser pesado a ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus a vocês. Tanto vocês como Deus são testemunha de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creis. Pois vocês sabem que tratamos cada um como o pai trata os seus filhos. Exortamos, consolamos e damos testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar, tanto de que, ao receberem a nossa parte, a palavra de Deus, vocês aceitaram, não como palavra de Deus, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão nas Judéias. Vocês sofreram da parte dos seus próprios contemporâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram e desagradaram a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para os impedir que falemos aos gentios e que sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando os seus pecados sobre eles. Finalmente veio a ira. Até aqui. Mediante esse trecho bíblico, essa rica perícope, eu quero compartilhar uma mensagem ao seu coração com o tema: desafios e responsabilidades ao pregar o Evangelho. Mas antes de introduzir, e antes também de trazer verso a verso, eu gostaria de orar com vocês. Por gentileza, curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição da sua santa e poderosa palavra. E pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo para interpretá-la de maneira fiel. Não para falar o que queremos, o que achamos, e sim o que está no seu coração. Que o Senhor possa nos conduzir em graça, nos exortar, nos consolar, nos ensinar nessa oportunidade. Eu oro pelos meus irmãos que estão em casa, que estão aqui, que eles tenham um coração com a terra boa, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, vai germinar, vai frutificar, e esses frutos, Senhor, vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, Senhor, não possamos ser somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes dela, no nome de Jesus. Desafios e responsabilidades ao pregar o Evangelho.
Pregar o evangelho, meus irmãos, é um mandamento para todo crente. O Senhor traz essa realidade em Mateus 28, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Essa responsabilidade não pesa somente nas costas de pregadores e pastores e mestres, não, e sim, todo crente foi chamado para pregar o evangelho. Você, de alguma forma, foi alcançado pela pregação do evangelho. Agora, esse Deus que te alcançou, quer que você seja um meio, um canal para alcançar outras pessoas. Então esse sermão que vamos ver hoje, não é para você pensar, ouvir, analisar, será que eu vou ou não aceitar esse convite para pregar o evangelho? Eu vou ver os argumentos bíblicos. Não, meus irmãos, esse sermão é para te dar ferramentas, te trazer as responsabilidades e desafios ao pregar o evangelho, porque todos nós temos que pregar o evangelho. Se nascemos de novo verdadeiramente, se somos verdadeiros crentes, temos que pregar o evangelho da salvação. E para isso, já que vamos pregar, temos que conhecer as nossas responsabilidades e também os nossos desafios. Entenda algo, meus irmãos, Deus não te chamou para ficar sentado. Não existe na Bíblia o ministério do banco. Então o Senhor te convida a se levantar e a pregar o evangelho, a viver o evangelho, a alcançar pessoas aonde você estiver. Meus irmãos, entenda algo, tem pessoas que o pastor Jean não vai alcançar. Eu infelizmente não tenho contato com seus familiares, eu infelizmente não tenho contato com seus amigos de trabalho. Então quem que vai alcançar eles, pastor? Vocês. Por isso esse momento é de capacitação bíblica, para vocês cumprir o chamado de vocês, para vocês entender que tem uma responsabilidade que pesa sobre cada um de nós, e começar a agir, e parar de perder tempo com coisas secundárias, entender a urgência da pregação do evangelho. Meus irmãos, tem pessoas indo para o inferno, e o que eu e você estamos fazendo? Vamos até quando viver essa religiosidade, de viver uma fé cristã, de culto após culto, de dizimar, de ir num GC, e acabou? Não, a fé cristã não é para isso. O Senhor te convida para servir, o Senhor te convida para pregar, o Senhor te convida para viver. Mas irmãos, nós temos a melhor notícia. Evangelho significa boa notícia, e não existe notícia melhor do que essa. O Senhor nos dá salvação. Nós que estávamos indo para o inferno, porque merecemos o inferno, agora, mediante o evangelho, aquela missão que o Senhor fez por nós, Ele morreu em nosso lugar, nós só temos que crer nele. Agora nós podemos ser salvos. O evangelho é a melhor boa notícia, e como eu e você, com essa informação, podemos guardar ela para nós. O evangelho, meus irmãos, nada mais é, se fosse alguém que de alguma forma estava com câncer terminal, ou uma doença terminal, mas descobriu a cura, e ela, mediante descobrir essa cura mundial, não era somente local, não todos os homens estavam infectados, mas agora, ele, eu, você, recebemos essa cura e descobrimos essa cura, e sabemos onde tem essa cura. Como nós vamos ficar quietos? Como nós não vamos mostrar que existe uma cura para todo aquele que ainda não está nele? E nele nós temos redenção dos nossos pecados. Eu e você temos que pregar o evangelho. E mediante esse texto em tela, vamos refletir sobre duas responsabilidades e dois desafios. Então que esse sermão possa te levar a se levantar a partir de hoje e pregar o evangelho da salvação. Deus não te chamou para ficar sentado. Deus não somente quer te salvar, Ele também quer te usar. Pare de focar um pouquinho nos seus sonhos, nos seus planos, no seu milagre, no que Deus pode fazer para você, e se coloca à disposição para Deus fazer coisas através de você. Entenda esse chamado que a fé cristã traz para mim e para você. Nesse trecho bíblico, meus irmãos, nós vamos ver Paulo respondendo críticas de seus opositores do ministério. E mediante, então, cada resposta que o apóstolo Paulo vai dar, nós vamos pegar princípios valiosos para trazer para a nossa vida. E vamos entender, então, responsabilidades e desafios ao pregar o evangelho.
O apóstolo Paulo, ele não era uma farsa, ele não era um falso mestre, como alguns estavam o julgando. Então ele traz esse escrito e mostra tudo o que ele fez, tudo o que ele passou para pregar o evangelho aos Tessalonicenses. O primeiro desafio que vamos ver no verso 1 e no verso 2 é que para pregar o evangelho precisamos ter coragem. Sem coragem, eu e você, nós não vamos pregar o evangelho. E aí talvez começa a ter o diagnóstico para você. Por que você está tão parado na sua vida? Por que você não tem pregado o evangelho onde Deus te plantou? Porque você ainda não é corajoso. Você ainda é um covarde. Você ainda tem medo do que as pessoas vão falar, do que vai acontecer. Mas o Senhor, mediante o Espírito Santo de Deus que habita em você, quer te dar intrepidez, ousadia e coragem para você pregar o evangelho, para ser um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, que vai ser usado por Ele. Primeiro desafio que temos que ter é coragem. E o verso 1 diz assim, leia comigo: irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. O primeiro ponto que eu quero refletir com você, meus irmãos, é que nada é inútil. Paulo ficou há pouco tempo na cidade de Tessalônica. Depois vocês leiam Atos capítulo 17, que está em plantação, e está o período que o apóstolo Paulo ficou nessa cidade. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele só fica 3 semanas nessa cidade, mas foi um tempo suficiente para estabelecer uma igreja que ele elogia no capítulo 1, que eu ministrei na sexta, agora aqui na nossa igreja. 3 semanas mudaram a vida daquela igreja, daquela cidade. Por isso que o Paulo foi expulso, porque a transformação social estava acontecendo, e isso de alguma forma incomodou os maiorais da época. 3 semanas o apóstolo Paulo ficou, mas 3 semanas ele fez a diferença. Entenda algo, meus irmãos, talvez você vai ter 1 minuto, vai ter 1 hora, vai ter 1 mês, eu não sei quanto tempo você vai ter, mas entenda algo, nada é em vão. Eu e você, nós temos que lançar semente. Se vai germinar ou não, não é você que sabe. Quem convence não é o Jean, nem você. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Eu e você só lançamos semente. Então entenda essa realidade. E meus irmãos, pare de achar que é inútil. Ah não, pastor, eu só tenho 1 semana. Não, pastor, só tenho meia hora. Não, pastor, não, para de dar desculpa, meus irmãos. E o que você tiver na sua mão, faça. Se Deus te deu 1 minuto, use esse 1 minuto. Se você está numa empresa há 1 semana, mas já tem uma brecha, pregue o evangelho lá. Se você está numa família, eu não sei aonde Deus tem te plantado, mas aonde Ele te plantou é para você pregar o evangelho. Entenda algo, meus irmãos, nós como cristãos, nós não somos médicos, nós não somos engenheiros, nós não somos pedreiros, nós não somos padeiros, não, meus irmãos. As nossas profissões somente são uma desculpa. Nós somos embaixadores do reino dos céus, e nós vamos pregar o evangelho, e a desculpa para pregar o evangelho então é fazer uma engenharia, e na faculdade pregar o evangelho, e depois de formado na empresa pregar o evangelho. Porque se você se mover por uma profissão dos sonhos, você vai se mover por dinheiro e não por propósito. Mas se você se mover como embaixador do reino dos céus, aí talvez você vai fazer medicina para ser usado dentro da medicina para pregar o evangelho. Você vai fazer engenharia para ser usado nesse meio para pregar o evangelho. Você vai ter sua profissão não para ganhar dinheiro ou porque você gosta, e sim para usar essa profissão para ganhar o seu pão de cada dia, sim, mas principalmente para pregar o evangelho da salvação. Entenda algo, meus irmãos, você não está aonde você está por acaso, existe um propósito nisso. O Senhor te plantou para você pregar o evangelho. Tem pessoas que antes da nossa conversão entrou na nossa vida e nós nem sabemos porquê, de maneira aleatória, uma amizade cruzada, e depois de alguma forma ela foi usada para pregar o evangelho para nós, que nós entendemos que era tudo um plano de Deus. Então entenda algo, meus irmãos, nada é inútil. Eu não sei o que Deus tem colocado na sua mão, cada um tem um caso específico e uma particularidade, mas dentro da sua vida, use as sementes que Deus te deu, e nada é em vão. Não, essa pessoa é muito dura, não, essa pessoa odeia cristão, não, meus irmãos, só lança semente, só lança semente, e se for da vontade do Senhor, no tempo certo vai germinar.
Mas entenda isso, como o apóstolo Paulo entendeu: nada é em vão, nada é inútil. O apóstolo Paulo ficou 3 semanas nessa cidade, mas já foi suficiente para mudar a história dessa cidade, para mudar a história dessas pessoas, para mudar e nascer uma igreja a partir dessas 3 semanas. 3 semanas pode parecer muito para uns, pouco para outros. Eu não sei quanto tempo você está no trabalho, eu não sei quanto tempo você está na sua família, eu não sei quanto tempo você tem de amizade com essa pessoa incrédula, mas entenda algo: nada é em vão. Em 1 segundo, 1 minuto, Deus pode fazer, só faça a tua parte. Entenda isso, nada é em vão. Entenda isso de todo o seu coração. Verso 2 traz uma realidade para mim e para você, que devemos anunciar o Evangelho, independente da circunstância. Olha o verso 2, leia comigo. Apesar de termos sido maltratados, insultados em Filipe, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta. Independente da circunstância, anuncie o Evangelho. Depois vocês vão ler, dever de casa, Atos 16. O apóstolo Paulo chega na cidade de Filipe, direcionado pelo próprio Deus, e ele então prega para Lídia, para a família dela, e ele se converte. E aí depois ele expulsa um espírito maligno de uma jovem que estava fazendo adivinhações, e por isso os senhores dessas jovens vai e prende o apóstolo Paulo e Silas. E aí nós chegamos naquele verso conhecido que eles louvaram, as cadeias caiu. O apóstolo Paulo, ele tinha sido preso por pregar o Evangelho. Ele saiu da prisão. Vou para casa, eu vou relaxar. Não, eu vou tirar férias. Olha a prova que eu passei. Eu estou com trauma, pastor, estou com trauma. Olha o que eu passei. Não. O apóstolo Paulo sai da prisão e já vai para Tessalônica pregar o Evangelho. Ele sai de Filipe, mesmo tendo sido sofrido, ele foi preso injustamente, meus irmãos. Não era justa aquela prisão, mas mesmo assim ele sai de lá e vai pregar o Evangelho, mesmo nas injustiças, mesmo apanhando, mesmo sendo açoitado, mesmo estando dentro de uma prisão. Quando ele saiu de lá, ele continuou pregando o Evangelho. Meus irmãos, qual é a sua desculpa para não pregar o Evangelho? Provavelmente a sua desculpa é esfarrapada e o nosso Senhor não tem aceitado ela. Pare de dar desculpa e comece a ser resposta. Se levante e vá pregar o Evangelho. Mas entenda algo: na pregação do Evangelho, provavelmente você não ganhará conforto, e sim perderá o seu conforto. E aí nós conseguimos identificar por que não pregamos o Evangelho. Porque nós queremos estar confortáveis, nós queremos ganhar, nós queremos ser aplaudidos. Você não vai se pregar o Evangelho, porque mediante a pregação do Evangelho, você vai ter dificuldades, meus irmãos. Você vai ter caras feias, você vai ter injustiças, mas mesmo assim o convite bíblico é: permaneça apesar delas. O apóstolo Paulo permaneceu, e o carcereiro que ia se matar, ele se converteu, ele se batizou. Meus irmãos, não existe nada melhor do que a conversão de alguém. Não tem preço que pague do que alguém se converter. Mas se o apóstolo Paulo tivesse desistido, murmurado, talvez era menos uma alma. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Entenda isso, meus irmãos. Nós vamos passar por dias maus, mas permaneça. Mas sabe o que é interessante? Por dinheiro, nós abrimos mão do nosso conforto. Pelos nossos sonhos e objetivos, nós abrimos mão do nosso conforto. Mas para pregar o Evangelho, que vai livrar uma alma do inferno, nós somos indiferentes. Pensamos no nosso próprio umbigo. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida e possamos hoje nos arrepender e mudar esse estilo de vida que não agrada a Deus. Vamos passar por dias maus, vamos ter dificuldades, mas independente disso, devemos permanecer. Reflita, meus irmãos, qual desculpa você tem dado? E jogue ela para longe da sua vida. Qual desculpa você tem dado? Pare de dar desculpa hoje e se levante e vá pregar o Evangelho da salvação. Do verso 3 ao 6, nós vamos ver agora a primeira responsabilidade que eu e você como cristão temos e como pregadores do Evangelho temos. Qual que é, pastor? Agradar a Deus.
Essa é a nossa responsabilidade como cristãos. Nada além disso e nada aquém disso. Nada além disso, você só precisa agradar a Deus. E nada a menos disso, você tem que agradar a Deus. E agradar ou não a Deus está nas Sagradas Letras. Ele nos ensina o que agrada e o que não agrada a Ele. E o primeiro ponto que nós vemos é uma pergunta. Qual, meus irmãos, é a sua intenção em pregar o Evangelho para alguém? Leia comigo o verso 3. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Meus irmãos, eu e você, mediante a pregação do Evangelho, nós não podemos ter esses motivos para pregar o Evangelho, que é a impureza ou a manipulação. Sabe por quê? Primeiro, que isso não é Evangelho. Quando você manipula alguém, isso não é Evangelho. Como assim manipulação, pastor? Me explica melhor. Quando você muda a Bíblia para alguém caber nela, isso não é Evangelho. Isso é religião segundo você. Por isso nós temos que pregar integralmente o Evangelho, a palavra do Senhor, e não acrescentar nada e nem diminuir nada. Esse é o Evangelho. Vai ferir as pessoas, meus irmãos. O Evangelho fere mesmo. O Evangelho é contra nós somos pecadores. O Evangelho é santo, por isso que nos fere. Mas não mude nada, porque senão você não está sendo fiel. E segundo, você tem que entender que você tem que agir de maneira santa, porque Deus julga as suas intenções. Eu posso ter um ótimo sermão aqui para vocês, ensinar vocês, mas se as minhas intenções forem erradas, talvez vai até edificar vocês, mas eu serei reprovado pelo nosso Deus. Eu creio que vocês não querem ser reprovados por Deus. Então olhe o seu coração, como você tem pregado o Evangelho. E aqui me chama a atenção, quando ele fala sobre enganação, no finalzinho do verso. Não temos intenção de enganá-los. Meus irmãos, é muito mais fácil enganar do que ser verdadeiro. Ser verdadeiro custa caro, você sabia? Quando eu abro a palavra do Senhor e sou verdadeiro com vocês, eu corro o risco de pessoas se levantar e ir embora. Eu corro o risco de pessoas torcer o nariz para o pastor Jean. Mas se eu enganasse vocês, nossa, vocês iam ficar na minha mão. Eu ia falar o que vocês querem ouvir, os seus sonhos vão realizar, Deus vai derrubar o seu gigante, Ele vai abrir o mar vermelho, você é pobre, você vai ficar rico, você vai ser curado, e aí, falando um monte de coisa. E é isso que o povo gosta de ser enganado, porque quando a gente confronta com a verdade que é a palavra, infelizmente muitos não gostam. Mas quantos falsos mestres tem por aí, só bajulando o povo, só falando mentira para o povo, mas o povo gosta. Mas nós somos incoerentes. Você, esposa ou esposo, vamos refletir sobre o casamento. Você gostaria que o seu esposo ou esposa falasse com você coisas até bonitas, mas mentirosas? Ninguém gostava. Porque com o Evangelho nós gostamos de ser enganados, meus irmãos. Quando denunciamos erros, e no caso, pessoas que transmitem esse erro, a pessoa que denunciou é cancelada, e a pessoa que está fazendo coisa errada continua aí, famosa, enganando. Mas isso é para cumprir a profecia bíblica, que nos últimos tempos as pessoas não suportariam a palavra e levantariam um mestre para si mesmo. Então entenda algo, se você quer um pastor que fala o que você quer ouvir, você vai encontrar. É só você botar no YouTube lá que você vai encontrar um monte. Mas esse pastor não vai te levar para o caminho certo, porque ele não está te instruindo na verdade, e sim na mentira. Ele está te manipulando para ganhar o seu dinheiro, para ganhar o seu like, para ganhar o seu inscrito no canal dele. Mas talvez o que fala a verdade, que você não gosta, é o que mais te ama. Porque a verdade pode doer, meus irmãos, mas ela liberta. Assim como um remédio amargo, mas ele cura a gente. Assim como algumas momentos que a gente tem que fazer cirurgia, corta o nosso corpo, dói o nosso corpo, fica dolorido, mas é para curar, não é para matar esse corte. Essa é a palavra de Deus, espada de dois gumes, mas para curar você, talvez essa vida adúltera que você está vivendo, essa vida de pecado, ou essa vida que talvez moralmente você é bonitinho, mas você não prega o Evangelho, você está pecando.
Porque o que é pecado, meus irmãos? Não cumprir uma ordenança bíblica. E ide é uma ordenança bíblica, Mateus 28, ide por todo mundo. Então eu e você, se não estamos pregando o evangelho, nós estamos em pecado. Olha como o evangelho é. E você preocupado com a vida da sua vizinha, com a vida da irmã do lado, ao invés de olhar para você e ver como está a sua vida perante Deus. Mas se vamos pregar o evangelho, temos que pregar com desejos verdadeiros. Nós não temos que enganar ninguém. Entenda essa realidade. Verso 4. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Você precisa ser aprovado por Deus. Entenda essa realidade. Muitos meus irmãos são até aprovados, mas aprovados pelos homens. Mas a minha e a sua responsabilidade é ser aprovado por Deus. Eu busco, meus irmãos, em todas as oportunidades que eu tenho aqui na nossa igreja e por onde eu for pregar o evangelho do Senhor. Não falar nada para agradar pessoas, mas a Deus. Porque como eu falei, se tem algo que as pessoas odeiam, é a verdade. Por que Jesus foi morto, meus irmãos? Por causa da verdade. Ele não batia em ninguém, ele não matava ninguém, mas ele falava a verdade. O ser humano odeia a verdade. O ser humano está nos seus delitos e pecados. Mas se alguém se levantar e falar que ele é um pecador, e se a gente ler a Bíblia que está escrito, quem não estiver em Cristo será condenado ao inferno, eles não aceitam. Então a gente vai mudar a Bíblia por causa que o ser humano pecador não aceita? Não, meus irmãos, nós vamos permanecer. Então você que vai pregar o evangelho a partir de hoje, você vai se levantar para pregar a palavra do Senhor, e não o que for mais confortável, o que os homens querem. Porque se o homem escolher um trecho da Bíblia e o outro não é o evangelho de Cristo que ele está seguindo, e sim seus próprios conceitos. Meus irmãos, entenda algo, o evangelho vai nos confrontar. Se você adora um Deus que concorda só com você, você não adora o Deus verdadeiro, você adora a si mesmo. Porque o nosso Deus vai nos confrontar, porque somos falhos e pecadores, e precisamos do confronto dele, para voltar para o caminho que em muitos momentos somos dispersos. Por isso uma exortação tem muito mais proveito do que bajulações, do que vocês dar glória a Deus, pular, dar cambalhota aqui no culto, gritar, aplaudir, mas não mudar nada a sua vida, você continuar com essa pouca vergonha que você tem vivido. Mas uma palavra firme talvez te leve à reflexão, e você talvez passe a refletir: como eu estou sendo como marido, como eu estou sendo como esposo, como eu estou sendo como cristão. Entenda isso, meus irmãos, você foi chamado para pregar o evangelho, mas não é para agradar homens, e sim a Deus. Entenda isso. Um aprovado por Deus, ele fala a palavra de Deus, não para agradar pessoas. E aí tem um alerta para mim e para você nesse quesito, porque quando eu e você ficamos com uma preocupação excessiva no que as pessoas estão pensando, talvez eu e você estamos querendo agradar elas. E talvez esse é um motivo de você não pregar o evangelho. Você tem o seu Instagram, e toda a sua vida, principalmente sua rede social, deve ser para pregar o evangelho. E aí você posta lá algo, e aí 100 comentários, ou melhor, 99 comentários, glória a Deus, isso daí, muito obrigado. Um comentário: pessoa que nem sabe o que é a Bíblia, está errado. Ao invés de você olhar os 99, olhar as visualizações que foi um monte de gente, os compartilhamentos, você olhou uma pessoa que não sabe nada que é o evangelho, falou mal de você, e aí você parou de pregar o evangelho. Aí você está na cela, você deu a palavra, um irmão, uma irmã endemoniada falou mal de você, você parou de pregar o evangelho. Meus irmãos, entenda algo, você está aqui para agradar a Deus. Se você pregou a Bíblia, se você não pregou a Bíblia, eu vou ser o primeiro a te exortar, você vira crente. Mas se você pregou a Bíblia, fique em paz. A Bíblia vai ferir as pessoas, e as pessoas não vão gostar mesmo. Muitos pregadores têm que entender isso, porque mediante a exposição do texto, e aí talvez venha uma rejeição, eles param de pregar a Bíblia, pregam filosofias para agradar as pessoas.
Mas eles não estão ajudando as pessoas, eles só estão anestesiando pessoas que estão indo para o inferno. Existe uma mensagem urgente, que é a ira de Deus, e nós temos que trazer essa realidade. A ira de Deus está sobre todo aquele que não crê no nome do seu Filho, que não caminha com Ele. Olha a urgência dessa mensagem, meus irmãos. Então entenda algo, você tem que agradar a Deus. Verso 5, leia comigo. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem pretexto para ganância. Deus é testemunha. Meus irmãos, o convite bíblico para a pregação do Evangelho é que você não seja um bajulador e nem seja um ganancioso. Esse verso e essas palavras de bajulação e de ganância resume as duas principais, maiores teologias falsas que existe hoje em dia, que é a teologia do coach, que é a teologia que quer te dar conforto emocional, e a outra é a teologia da prosperidade, que quer fazer você se tornar rico. Um foca na bajulação, que é do coach, e um foca na ganância, que é da prosperidade. Paulo, ele foi muito enfático, que ele não foi para Tessalônica para tirar proveito dos irmãos, e sim para dar algo valioso para os irmãos. Ele não foi tirar dinheiro dos irmãos, e sim entregar o maior tesouro para os irmãos. E qual é esse maior tesouro? O Evangelho de Cristo Jesus. Paulo não foi explorá-los, e sim abençoá-los. É esse que tem que ser o meu e o seu coração. E refletindo sobre essas falsas teologias, a primeira é sobre a bajulação, como eu falei, essa teologia do coach, ela é nada mais é, meus irmãos, do que falar, ou melhor, do que não falar o que as pessoas precisam ouvir. É falar o que as pessoas querem ouvir. Esses pregadores não têm compromisso com a verdade, e sim com o conforto deles, para não ser criticado, e das pessoas que estão o ouvindo. Eles não querem ser aprovados por Deus, porque muitos são até ateus, mas usa a Bíblia. Eles querem ser aprovados pelos homens. A verdade, meus irmãos, ela pode até doer, mas você precisa dela. É ela que é a sua cura. Meus irmãos, você confiaria em um médico que você foi lá fazer o check-up? Ele sabe que você está num estado terminal, e ele fica brincando com você, te dando bala, mudando de assunto, falando de outra coisa. Você foi lá no médico para ver sua saúde. Você vem para a igreja para saber sua saúde espiritual. Aqui você não vem para rir na igreja. Você quer rir? Vai para um stand-up. Aqui não é lugar para rir. Você não vem um lugar para ser animado. Ah, não, vou me animar. Não, você veio para ser confrontado, para ouvir o Evangelho. Aí você vai no médico, você com um câncer terminal, e o médico fica brincando com você. E esse câncer, por mais que seja terminal, tem um tratamento. Se você se comprometer, você consegue ser curado. Mas não, o médico fica te bajulando. Não, toma balinha. E aí, como que está o cruzeiro? Como que está o galo? E aí falando coisas que não precisa ser falado naquele momento. Você precisa saber o diagnóstico, porque você está prestes a morrer. Um médico que age assim, você acha que ele é bom? Ou ele é um péssimo médico, um horrível médico? Horrível. E por que a gente acha que pregadores assim são bons? Ao invés de falar o estágio do coração de cada pessoa que entra aqui nesse auditório, eles ficam bajulando, enchendo linguiça, falando coisas que não é pertinente. Como um pregador assim é bom? Não é bom, mas infelizmente nós gostamos. Mas eu e você, como pregadores do Evangelho que somos, nós não vamos ser bajuladores, nós vamos ser pregadores íntegros do Evangelho da salvação. Então, meus irmãos, pregue o Evangelho. O conselho que o apóstolo Paulo deu para Timóteo: pregue a palavra, pregue a palavra. Então entenda isso, você não tem que bajular ninguém, você tem que pregar o Evangelho da salvação. E o segundo é a questão da ganância. Se o outro fala as coisas erradas por aprovação, esse fala por dinheiro. Esse, no final de tudo, ele só está querendo o seu dinheiro. Então ele fala mentira da Bíblia só para te lucrar. Aí ele fala o quê? Eu tive uma revelação. É sempre revelação, porque se for para a Bíblia, ele vai ter que mudar muito para encaixar essas loucuras. Mas sempre eu estava sonhando, eu estava orando no monte, 7 dias de jejum, e aí Deus me revelou que 1.000 pessoas vão ofertar 5.000 reais. E essas 1.000 pessoas, elas vão ficar ricas, porque elas vão prosperar aqui, ó,
E aí tem um falso profeta falando e tem uns falsos crentes ouvindo. Porque para você cair numa lábia dessa, misericórdia. Meus irmãos, não tem problema nenhum, nós como igreja, de trazer essa realidade que estamos trazendo aqui das nossas cadeiras, porque você que caminha conosco sabe o nosso coração, sabe que aqui é uma igreja verdadeira, prega o evangelho. Esse movimento, por mais que realmente é um desafio muito grande, é de 30 em 30 anos. Você sabe a compromisso com os pastores, você pode ser atendido por qualquer um deles, desde o nosso pastor principal, Flavinho, e todos os auxiliares. Por isso, quando a gente traz essa realidade desse desafio, não tem peso nenhum, porque a gente sabe da nossa consciência, o nosso caráter, o nosso testemunho. A gente não tem problema. Mas o que eu estou falando é desses falsos mestres, que distorcem a Bíblia. Quando a gente traz essa realidade da campanha, ninguém falou, e se falar, você pode me falar que eu puxo a orelha, que se alguém ajudar vai ser mais crente, se alguém não ajudar vai ser menos crente, vai conquistar a salvação por causa de uma cadeira, você vai ficar rico. Ninguém falou isso, e ninguém vai falar em nome de Jesus, porque não existe. Essa é uma campanha que nós como comunidade de fé trouxemos, mas se você pode ou não, fique em paz. Você não é melhor nem pior do que alguém porque participa ou não, ou vai ser salvo ou não, não tem nada a ver com salvação, pela graça. Mas as pessoas, por ser manipuladores, por ter o poder do microfone na mão, traz essas visões miraculosas que não existem. A nossa base é bíblica e não visão de ninguém, e engana muitas pessoas. Eles, trazendo por outro lado, não pregam a verdade para não ferir os dizimistas. Nossa, tem um dizimista aqui que dá X e está em adultério. Eu não vou falar de adultério. Deus me livre, faz o sinal da cruz e vou falar de outra coisa. Está tudo errado, uma mentirada na igreja, uma fofocaiada. Não vou falar disso, porque o Joãozinho é um dízimo mais alto da igreja. Então, por causa de ganância, eles não pregam a verdade. Meus irmãos, então eu e você como pregadores do evangelho, nós não podemos ser gananciosos. Na verdade, pregando o evangelho é mais fácil perder dinheiro do que ganhar, perder tempo, mas nós estamos dispostos a perder o que for preciso para a salvação de uma alma. Eu e você temos que ter esse coração e se relacionar da maneira correta. Verso 6: nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer do outro. Mais uma vez ele enfatiza. Então, meu irmão, não busque reconhecimento dos homens. Os homens mataram Jesus. A aprovação da terra, meus irmãos, provavelmente significa que não existe aprovação do céu. Cuidado, o nosso Deus foi morto para esse povo. Você quer que ele te aplaude? Isso é incoerente. Não busque essas aprovações. Segunda responsabilidade, do 7 ao 12, amar as pessoas. Não tem como pregar o evangelho sem amar pessoas. E talvez por isso que você não prega o evangelho, porque você não ama ninguém. Você só ama a si mesmo. Você é um egoísta. Você não liga para a salvação das pessoas. Que se lasque, pastor. Quem vai para o inferno é meu vizinho, eu estou indo para o céu. Que coração é esse? Como um crente pode falar essa besteira? Mas irmão, nós temos que amar as pessoas, chorar pelas almas das pessoas, porque alguém orou por nós antes da nossa conversão, alguém pregou para nós antes da nossa conversão. Entenda isso. Leia comigo o verso 7. Embora, como apóstolo de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Paulo, meus irmãos, não só pregou, Paulo cuidou dos tessalonicenses. Nós não temos que somente trazer pessoas para Cristo, e sim ajudar as pessoas a permanecer em Cristo. Paulo usa a referência de uma mãe, e você que é uma mãe de verdadeira, e não de fachada, de Instagram, mas uma mãe de verdade, você sabe que uma mãe verdadeira cuida. Uma mãe verdadeira deixa de comer para o filho comer. Uma mãe verdadeira deixa de dormir para o filho dormir com preocupação do filho. Uma mãe verdadeira arrisca a sua vida pelo seu filho. É esse coração que eu e você temos que ter. Gerarmos filhos espirituais. Eu e você temos que ter esse amor de mãe para com os perdidos e ajudar eles a ir para o caminho da verdade, e não só ir, mas permanecer. O que te falta para pregar o evangelho é ter um coração de mãe. O que te falta para pregar o evangelho é amar mais as pessoas. Verso 8: sentindo assim tanta afeição, dedicamos a vocês não somente o evangelho de Deus, mas também a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós.
Meus irmãos, o convite da pregação do Evangelho é dar não somente um sermão muito bom, mas dar a vida pelas pessoas. Meu Deus, isso confronta a nossa sociedade contemporânea, que pensa só em nós mesmos. Essa sociedade egocêntrica, que nós estamos no centro de tudo. O que importa são os meus planos, os meus sonhos, a minha dor, os meus traumas. Tudo é o eu. Isso reflete tristemente nos louvores que infelizmente são cantados. Meus irmãos, pare de pensar um pouco em você. Entenda, para você pregar o Evangelho, eu e você vamos correr risco de vida, vamos passar por dores. O apóstolo Paulo é muito enfático. Ele deu a sua própria vida pelos Tessalonicenses, ele deu pelos Filipenses, ele deu por de Bereia. O apóstolo Paulo tem que ser a nossa referência, e não esses apóstolos aí modernos, que tem jatinho, hectares e hectares de fazenda, ouros. Nós queremos ser igual a eles. Não, quero ser pastor para ser rico. Meus irmãos, 95% do pastor não é rico. É só uns poucos por aí. Não cai nessa conversa. Por que você não se inspira em apóstolo Paulo? Não, você quer o apóstolo do Pix, né? Você quer o apóstolo dos milhões, né? Está tudo errado. Eu e você temos que entender, para pregar o Evangelho, nós vamos dar a vida. O amor, meus irmãos, nos leva ao sacrifício. O amor, meus irmãos, nos tira da zona de conforto. Por que você não sacrifica? Por que você não saiu da zona de conforto até hoje? Porque você não ama. Nós temos que dedicar com afeição do nosso coração as pessoas, meus irmãos. Nós não devemos explorar as pessoas, nós devemos dar vida pelas pessoas. Nós não temos que olhar para alguém como um potencial a ser explorado, mas sim como um potencial a ser servido. Mas infelizmente, e aí eu falo, a começar da minha classe, não são assim. Pastores têm tempo para atender qualquer jogador de futebol, do Cruzeiro, do Galo, qualquer hora. Deixa a esposa, deixa o filho e atende. Mas aparece um assalariado, ou talvez um desempregado. Não dá, não tem que ver na minha agenda, é muito corrida. O CEO da empresa, que é isso? Aonde você quiser, meu amigo. Mas o irmão, talvez um pouco mais humilde, não. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Se estamos fazendo acepção de pessoas, se estamos amando, mas só alguns. Quando você ama ou ajuda alguém que de alguma forma pode te oferecer algo, você não está amando, você está fazendo um investimento para receber no futuro. Cuidado, guarde o seu coração. Para pregar o Evangelho, você terá que dar vida pelas pessoas. Verso 9. Irmãos, certamente vocês se lembraram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não ser pesados a ninguém, enquanto pregamos o Evangelho de Deus para vocês. Para pregar o Evangelho, meus irmãos, entenda algo, será um trabalho árduo. Você vai suar, você vai ter que se esforçar. Por que você não prega o Evangelho? Porque você acha que vai ser no bem bom. Você acha que não existe esforço. Vai ter, meus irmãos. E as pessoas vão fechar a porta na nossa cara. As pessoas vão ficar com a cara fechada para nós. As pessoas vão nos evitar. As pessoas vão nos podar. Mas eu e você, nós não vamos desistir de pregar o Evangelho. Outro trabalho árduo, nós vamos orar, então vamos nos consagrar em oração. Nós vamos estudar a palavra do Senhor, para pregar a palavra do Senhor. E isso é um trabalho de alguma forma. E pode ser árduo, mas eu e você, nós vamos pagar esse preço para a salvação de um perdido. Entenda isso, meus irmãos. Para pregar o Evangelho, temos que cuidar das pessoas, dar a vida pelas pessoas e exercer um trabalho árduo para alcançar as pessoas. E outro ponto que eu vejo agora no verso 10, 11 e 12 é que eu e você precisamos ser exemplo. A nossa vida valida o nosso discurso. Não adianta nada o pastor Jean falar tudo que ele está falando com você e não viver nada que ele fala. Não adianta nada. Precisamos pregar com certeza, mas temos que viver. A nossa vida valida o nosso discurso. 10 a 12 diz assim: tanto vocês como Deus são testemunha de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que crê. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seu filho, exortando, consolando, dando sempre testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino
e glória. Meus irmãos, temos que viver de maneira santa, justa e irrepreensível. De maneira santa, não precisa nem falar, mas nada mais é que você cumprir os mandamentos do Senhor, isso que é santidade. Justo é você ser justo, você certo, correto. Irrepreensível é um termo do primeiro século que era usado para os lutadores da época. Então, alguns lutadores eram irrepreensíveis. Quem que é esse lutador? É aquele que ele não conseguia ser pegado. É aquele que esquivava. O que é ser irrepreensível então para os nossos dias? É ninguém ter nada para falar de você. Para falar mal de você, a pessoa vai ter que inventar mentira. Por isso que o pastor, 1 Timóteo 3, tem que ser irrepreensível. O pastor tem que ser um exemplo para a comunidade de fé. Então, lá Paulo traz essa realidade, mas aqui ele traz a realidade que todos nós precisamos ser irrepreensíveis. Meus irmãos, eu te pergunto, como você tem andado? Porque talvez você tenha vivido uma vida falsa da fé cristã, está dando um péssimo testemunho, por isso que mediante a sua vida, as pessoas não vêm para Cristo. Na verdade, mediante a sua vida, essa vida falsa que você tem vivido, as pessoas não querem Cristo. As pessoas falam assim, se o Jean é crente, eu não quero ser crente não. Eu vou para o islamismo, vou para outro lugar. Porque ser crente igual o Jean, misericórdia. Será que as pessoas falam assim de nós, meus irmãos? Está sobre nós um testemunho que tem que ser vivido. Eu e você devemos ser exemplo para as pessoas. E aí, quando vivemos assim, verso 12 que nós já lemos, deixa claro que motivamos outras pessoas a andar assim. O nosso testemunho verdadeiro gera vida, gera frutos. Se tem alguns que olham assim para o Jean fake e falam assim, não vou ser crente porque o Jean é desse jeito, mas talvez olha para um dos nossos diáconos aí que serve com excelência e fala assim, nossa, esse irmão é crente, eu vou ser crente também. Você motiva ou desmotiva as pessoas. Você ajuda ou atrapalha as pessoas. Como? Com o seu estilo de vida. Por isso você que é um crente, você não pode viver de qualquer maneira. Você tem que viver de maneira bíblica, de maneira santa, de maneira justa. E o segundo desafio, sei que não vai ter nenhum glória a Deus, mas é uma realidade. Vocês vão sofrer. Entenda isso. Eu não vou mentir para vocês. Jesus nunca mentiu para os discípulos. Vocês vão sofrer. Esse desafio está sobre nós. E é por isso que talvez você não pregue o evangelho. Porque você não quer sofrer. Leia comigo o 13 e o 14 que diz assim: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receber da nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês o que crê. Porque vocês, irmão, tornaram-se imitadores da igreja de Deus em Cristo, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. Permaneça, meus irmãos, pregando o evangelho, mesmo no sofrimento. Eles eram imitadores de Cristo, e por ser imitadores de Cristo, sofriam perseguição. Nós vamos ser perseguidos, mas nós não devemos nos intimidar. Nós temos que ser ousados, nós temos que ir para cima. Infelizmente, como eu comentei, mas aqui é pertinente reafirmar, por um comentário na internet, por uma conversa fiada depois de um GC, você para de pregar o evangelho. Para com essa bobeira. Você vai ser retaliado mesmo, mas continue pregando o evangelho. E olha, e uma coisa muito interessante nesse verso que me chama a atenção, é que eles falam, vocês se tornaram imitadores da igreja de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Sofreram. Hoje a gente acha que ser imitador de Cristo é ter escrito Jesus aqui, ou fazer uma tatuagem de Jesus. Não, meus irmãos, ser como Jesus é ter as atitudes de Jesus. E por ter a atitude de Jesus, eu e você vamos sofrer como Jesus sofreu. Verso 15: que mataram o próprio Senhor Jesus e os profetas e também os perseguiram. Eles desagradaram a Deus e são hostis a todos. Se perseguir a Jesus, meus irmãos, quanto mais a nós. Jesus tem o que o homem odeia, a verdade. E nós, se somos seguidores dele, devemos também ter. O mundo que crucificou Jesus
um homem santo, sem pecado, quanto mais o Jean vai crucificar ainda mais. Verso 16 e último: esforçamo-nos para nos impedir que falemos aos gentios e estejam sendo salvos. Dessa forma, continua acumulando seus pecados. Sobre eles, finalmente veio a ira. Por que existem os impedimentos por causa da salvação? Meus irmãos, vocês que estavam no mundo ou ainda estão no mundo, e aí você decide parar com as drogas. Seja sincero comigo, você decidiu, você parou, você quis parar. A droga não chega na sua mão, sem você investir um centavo. O próprio Satanás envia alguém. Você quer viver uma maneira santa, guardar o seu corpo. Vem um infeliz na internet, de lá, de cá. Você quer fazer alguma coisa certa na sua empresa, aí vem sempre um sócio querendo fazer uma falcatrua. Então, para as coisas erradas, é fácil, meus irmãos, não tem impedimento nenhum. Mas quando queremos fazer a coisa certa, aí vem os impedimentos. Por isso eu e você, nós não temos que parar, apesar dos impedimentos. Porque se conseguimos romper esses impedimentos, vamos conseguir a melhor coisa do mundo, que é a salvação das pessoas. Por isso nós não temos que parar, e sim continuar, apesar das dificuldades. E para a gente finalizar, eu tenho algumas aplicações para mim e para você. Você então tem 2 desafios, meus irmãos. E você precisa ter coragem para suportar as perseguições. Desafio primeiro, ter coragem. Segundo, entender que você será perseguido. Você tem 2 responsabilidades: agradar a Deus e amar as pessoas. Essa responsabilidade está sobre vocês. E terceira e última aplicação: você tem uma ordem divina, que é pregar o Evangelho. Então, meus irmãos, entenda os desafios e as responsabilidades para pregar o Evangelho, e não desista de pregar. Vá até o fim. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O Senhor chamou todos vocês, cristãos de anos ou que se converteu na semana passada, a pregar o Evangelho da salvação. Então se levanta e vai pregar o Evangelho. Deus não te chamou para ficar parado, Deus não te chamou para ficar sentado, Deus chamou para pregar o Evangelho da salvação. Eu espero que do fundo do meu coração você possa ter entendido os desafios e as responsabilidades ao pregar o Evangelho. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.